E aí, sabe aquelas grandes verdades sobre Deus? Será que elas têm alguma coisa a ver com a nossa segunda-feira corrida? Pois é, hoje a gente vai embarcar numa jornada bem legal para conectar essas ideias que parecem tão grandes com o nosso dia a dia, sabe? Com os desafios, com as alegrias. Vamos descobrir juntos como a teologia, acredite, pode ser uma ferramenta super prática. É uma boa pergunta, né? Porque, vamos ser sinceros, palavras como soberania, teontologia, às vezes assustam um pouco. Dão aquela impressão de ser algo muito acadêmico, distante, coisa de seminário, de livro empoeirado. Mas olha, a proposta aqui é justamente mostrar que tem um outro lado, um lado muito mais próximo da gente. Pensa só, e se, em vez de ser essa coisa distante, conhecer de verdade o caráter de Deus pudesse trazer mais paz, mais propósito para a nossa semana? É exatamente essa a nossa exploração de hoje. Ver como esse conhecimento sobre quem Deus é se transforma em vida, em paz, em propósito de verdade no nosso cotidiano. Então vamos lá, vamos mergulhar nisso. Para a gente construir uma fé que aguenta o tranco, sabe, uma fé sólida, a gente precisa começar pela base, pelo alicerce. E qual é o alicerce? É entender quem Deus é na sua essência, naquela grandeza que é só dele, que não muda. É por aqui que tudo realmente começa. Ok? A teologia usa um nome que pode parecer meio complicado, atributos incomunicáveis. Mas calma, a ideia por trás é bem simples na verdade. Pensa assim, são aquelas qualidades, aquelas perfeições que são só de Deus, exclusivas dele. E são elas que mostram essa diferença, essa distância infinita e que, olha, é maravilhosa entre quem criou tudo e tudo que foi criado, como nós. E é aqui que o negócio fica prático de verdade. Pega, por exemplo, a independência de Deus. O nome técnico é aceidade. O que isso quer dizer? Que ele não precisa de absolutamente nada, de ninguém. Pense em como isso é libertador. Sabe por quê? Porque o amor dele por nós não é uma troca, não é baseado no que a gente faz. É um presente, de graça. E a imutabilidade dele, o fato de que ele nunca muda. Nossa, num mundo onde tudo é tão incerto, saber que as promessas dele são firmes, que não vão mudar, isso é a nossa rocha. Beleza. Então, a gente entendeu que existem esses atributos que são só de Deus, mas a história não acaba aí não. Porque existem outros que nós somos convidados, chamados mesmo, a refletir. Lembra daquela ideia de que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, a tal da Imago Dei? Pois é, essa ideia tem um poder, uma aplicação incrível para a nossa vida. É aqui que entram os atributos comunicáveis. Olha o nome, comunicáveis, que podem ser comunicados, compartilhados. São as perfeições de Deus que a gente consegue, de uma forma bem limitada, claro, finita, refletir. E aqui tem um ponto-chave. O objetivo não é a gente se achar um deusinho, de jeito nenhum. A nossa vocação, o nosso chamado, é para ser como um espelho que reflete a luz, o caráter de quem nos criou. Para ajudar a gente a entender, a teologia usa duas palavras. Arquétipo, para Deus, ou seja, ele é o original, o perfeito. E éctipo, para nós, a cópia, o reflexo. Pensa assim, o amor de Deus é infinito, certo? O nosso é um amor que está crescendo, aprendendo. A santidade dele é perfeita, a nossa é uma santidade que a gente busca todo santo dia. É um processo, sabe? Uma transformação que não para. Vamos pegar o amor, por exemplo. Quando a Bíblia fala lá em 1 João que Deus é amor, não é sobre um sentimento que vai e vem, tipo paixão de novela, não. É sobre uma ação, uma atitude constante. É aquela bondade que se entrega, é a graça que dá o perdão para quem não merece, é a misericórdia que abraça quem está sofrendo. E o que significa refletir isso no dia a dia? Significa, na prática, agir com mais graça, com mais compaixão com as pessoas ao nosso redor. E a santidade? Essa palavra às vezes pesa, né? Ser de santo soa como uma meta impossível de alcançar. Mas se a gente trouxer para a vida real, o que isso significa? Significa fazer escolhas. Simples assim. Escolhas pequenas e grandes que estão alinhadas com o que é puro, com o que é bom, com o caráter de Deus. É escolher ser honesto no trabalho, mesmo quando ninguém está vendo. É escolher a gentileza numa conversa difícil. É cuidar da pureza dos pensamentos. Bom, e tudo isso nos leva para uma daquelas ideias que, olha, às vezes gera muita discussão, mas que, ao mesmo tempo, pode trazer uma paz que a gente nem imagina. A soberania de Deus. A gente pode olhar para a soberania e achar algo meio assustador, né? Mas a proposta é outra. É enxergar isso como um mapa seguro, um GPS divino para a gente navegar nas tempestades da vida, nas incertezas. Então, o que é essa tal de soberania? Pensa que é uma combinação perfeita de três coisas. Primeiro,
Deus tem o direito de governar tudo. Afinal, ele é o rei do universo. Segundo, ele tem o poder para fazer o que ele quer. Nada é impossível para ele. E terceiro, e talvez o mais importante para nós, ele tem a sabedoria para garantir que o governo dele seja sempre bom, sempre perfeito, mesmo quando a gente olha e não entende nada do que está acontecendo. Tá, mas como é que a gente vive isso na prática? Vamos lá, 3 passos bem simples. Primeiro passo, orar. É pegar aquele peso da ansiedade, da preocupação e entregar para ele, de verdade. Segundo passo, agir. Fazer a nossa parte com sabedoria, com responsabilidade naquilo que a gente tem controle. E o terceiro passo, que talvez seja o mais difícil de todos, descansar, soltar, confiar que o controle final, o resultado de tudo está nas mãos dele. Isso é um exercício que a gente faz todo dia, essa entrega. E se a gente juntar tudo isso, cada atributo que a gente entende, cada pedacinho do caráter dele que a gente busca refletir, tudo isso aponta para uma mesma direção. Tudo converge para um único e grandioso propósito. O porquê de tudo. A razão pela qual a gente existe. E aqui, olha, tem uma coisa que a gente precisa guardar no coração. Essa caminhada não é sobre ser perfeito, não é sobre performance, é um processo. A meta de cada dia é ser um espelho um pouquinho mais limpo. Um espelho que hoje reflete um pouco mais da beleza, do amor, da santidade de quem nos criou. É um passo de cada vez. Lá na época da Reforma, eles tinham uma frase para resumir isso tudo. Só lhe deu glória, que significa simplesmente somente a Deus a glória. E quando essa ideia entra na nossa cabeça e no nosso coração, ela muda tudo, de verdade. O nosso trabalho, a nossa família, as decisões que a gente toma, tudo mesmo, vira uma chance de agradecer, de adorar, de viver para algo muito maior que nós mesmos. E esse versículo de Romanos, nossa, ele amarra tudo de um jeito perfeito, né? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Pensa nisso, tudo vem dele, tudo se sustenta por ele e tudo volta para ele. Isso quer dizer que a vida só faz sentido de verdade, aquele sentido profundo, quando ela é vivida de volta para ele, em gratidão, em glória. E é por isso que essa nossa conversa termina com uma pergunta, não com uma resposta pronta. A ideia não é sair daqui tentando ser perfeito em tudo de uma vez. É sobre escolher uma coisa, um atributo, o que dá para refletir hoje. Será que a paciência, a misericórdia com alguém, a busca por justiça numa pequena atitude? A escolha de hoje, essa sim, pode começar a mudar tudo.